Boa tarde, queridos amigos. Mais uma quinta-feira de Revista Espírita. Obrigado pela participação de todos. Boa noite, né? Confundi aqui. Boa noite, Davi. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos os irmãos. Que essa possa ser um momento que a gente possa estudar um pouquinho da Revista Espírita para nossa instrução e também aprendizado aí dos bastidores da doutrina. Nós estamos no limiar aí do tempo, né? Então a gente está meio à tarde e noite e acaba confundindo, mas estamos tarde e noite aí, né? Bom, então agradecemos a presença de todos, o pessoal que está chegando aí, tem essa oportunidade de participar conosco, né? Isso é muito interessante porque nos dá a oportunidade aí também de vocês poderem participar, fazendo perguntas, fazendo comentário, dar uma boa noite, né? E ser aí os nossos amigos fiéis aí dessa Revista Espírita, né? Nos dá a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre grandes aspectos aí da doutrina espírita, né? E vamos orar então, para que possamos manter uma conexão ali mais profunda, né? Mais tranquila com a espiritualidade, isso nos ajuda com certeza. Então vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui nessa quinta-feira, anoitecendo, e tendo a oportunidade, através dos benefícios das redes sociais, nos dando essa possibilidade de entreitar os nossos laços através desse estudo da Revista Espírita. Agradecemos muito a toda a equipe espiritual que está nos assessorando, que nos dá essa oportunidade de trabalho, e pedimos também que esses irmãos possam, nesse momento, adentrar as casas dos nossos irmãos que estão conectados, dando muita força, muita fé e perseverança para que eles continuem com firmeza as suas vidas. Quanto a nós, te rogamos, Jesus, nos dê muita força, fé e perseverança para continuarmos esse trabalho. Que os benfeitores possam sempre estar conosco. Obrigado, Jesus, obrigado, benfeitores espirituais, e permaneça conosco, não só hoje, mas em todos os momentos de nossa existência. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Nós vamos finalizar hoje, né, uma história que nós começamos a semana passada, que é Louis Henri, o trapeiro. Só para a gente lembrar rapidão, o Louis Henri era um trapeiro, né, que vendia algum tipo de roupas, né, e andava pelas ruas. E no primeiro momento a gente talvez não tem noção e conhecimento do que seria ele, né? E aí então, através ali da evocação ali da vida dele, né? Vai ter esse processo de evocação, a gente vai entender que é um espírito que passou pela Terra em condições muito difíceis, teve muito poder no sentido material, teve posição social, mas ele fala, né? De todas as formas ali ele falhou através do orgulho, né? Em relação ao orgulho, e cometeu crimes ali terríveis, né? E nós já nós vimos algumas comunicações dele, e ele ainda está naquela fase, né, de aprendizado, mas as comunicações já vão dando para ele uma certa tranquilidade, já consegue conversar, já consegue entender um pouco mais ali sobre tudo, né? A equipe espiritual, toda vez que ela está nesse processo de ajuda, eles fazem prece, o próprio Espírito pede isso, né? Pede em prece, a gente vê a importância da prece, e ele já está começando a falar um pouco mais da sua vida, né, de outra forma, já fazendo meia-culpa, entendendo aquilo que se passou com ele, né? Então, a gente vai continuar agora a comunicação 3, e é só comentário dele, agora não tem mais pergunta e resposta, são só comentários dele. E depois a gente vai ver agora o interessante, para entender um pouco as considerações gerais, né, sobre que tipo de espírito que é esse, né, a dificuldade que ele está passando e o que espera dele, né? Então, vamos lá. Eu vou ler, então, começar, Davi? Né, 3. Comunicação 3, tá? Não é pergunta e resposta, ele está só, né, ali, comentando ali, tá? Bom, então ele fala o seguinte. Nós estamos em dezembro de 1864. O remorso me persegue. Sofro muito, mas compreendo a necessidade de sofrer, compreendendo que a impureza só se pode tornar pura depois de transformada ao contato do fogo. Os bons espíritos, desculpa, me dizem que espere, e eu espero, que ore e orei, mas preciso de um amigo que me dê a mão para me sustentar e me impedir de sucumbir sob o meu fardo, que é muito pesado. Sê para mim esse irmão caridoso, esse amigo devotado. Escutarei teus conselhos, orarei contigo, prosternar-me-ei contigo aos pés do Eterno. Olha, o remorso me persegue, sofro muito, mas compreendo a necessidade de sofrer.
apesar de ter esse remorso, né, que não é uma coisa, a gente sabe que o remorso não paga a dívida, mas é o primeiro do contato que o espírito vai ter com arrependimento, depois ele vai ter que arcar com as consequências, com as encarnações, mas mesmo assim, ele nesse estágio de remorso, ele está falando que ele compreende a necessidade de sofrer. Então já não tem aquela revolta, né? Que a revolta é um estágio terrível, né? Onde o espírito não aceita a condição que ele mesmo ali se colocou. Então, pelo menos ele está sentindo remorso por ter feito aquilo, acaba sendo natural, mas isso ainda não é um fogo ardente ali que destrói ele, né? Ele está falando, compreendo a necessidade de sofrer, compreendo que a impureza só se pode tornar pura depois de transformada ao contato do fogo. É a forja, né? Pegando ali a forja, né? Onde você vai ali forjar o metal, né? E o ferreiro vai ter que bater ali para poder dar forma, né? Então, sempre é difícil o processo de mudança. Né? Quer falar alguma coisa, Davi? Só lembrando, né, que o espírito dizer que ele sofre, né, é uma forma simplificada da gente entender, porque esse sofrimento não tem como a gente dimensionar. É uma dor, assim, que não tem tamanho. É que ele está falando, né, tentando traduzir em palavras o que ele está sentindo, mas o sofrimento, em verdade, é terrível, porque muitas pessoas dizem assim, vou fazer o que eu quero, depois eu resolvo isso aí, né, tal. Mas não tem ideia do que é esse sofrimento. Muitos espíritos enlouquecem, né, no mundo espiritual, devido à intensidade do sofrimento daquilo que fizeram, sabe? Então, é uma questão de fazer e depois sofrer. É que aqui as palavras não conseguem traduzir o sentimento. É terrível. Tanto que o suicida, por exemplo, ele pede, muitas vezes ele diz assim, eu queria 1000 vezes estar na Terra com toda a dor do mundo do que estar aqui passando pelo que eu estou passando. Vou continuar, Davi, depois você lê o 4. Quantas vezes vi minha espada tinta do sangue de um de meus irmãos? Fui implacável em minhas vinganças, e quando o aguilhão da carne, a vaidade e o desejo de triunfar sobre meus rivais me exaltavam, eu precisava da vitória a qualquer preço. Triste vitória, manchada pelas mais baixas paixões. Era cruel quando meu orgulho estava excitado. Sim, eu fui um grande culpado, mas quero tornar-me um filho do Senhor. Por isto vim dizer-te, sê meu irmão para me ajudar a purificar-me, irmãos, né? Purificar-me. Irmãos, oremos juntos. Então ele está falando que, na verdade, ele teve derrota, né? Ele achava que combatendo os outros, né, no sentido do usual do termo mesmo, né? Ele achava que aquilo era uma vitória, né? Mas pelo contrário, ele manchou. Aquilo foi uma mancha, na verdade, né? Uma derrota para ele, porque a verdadeira vitória é conosco mesmo, não, né, com os outros. Mas ele tinha ainda essa pretensão de se achar superior em relação a isso, né? Era cruel, foi um grande culpado, né? Então ele tem essa consciência. Claro que, como o Davi falou, mesmo ele não tendo a percepção total da dor, ele também não tem a percepção do que vai acontecer com ele, do que ele vai enfrentar, né? Talvez ele tenha uma leve noção, mas ele não sabe realmente as encarnações que ele vai ter que passar para poder sanar tudo isso, né? Até é bom não saber, porque se a gente for pensar também, né, isso tem que ser as prestações, porque, né, é muito difícil. Né? Pode ler a 4, Davi. Obrigado, irmão. Estou sob a impressão das palavras que acabas de pronunciar. Estou mais forte. Vejo o objetivo e, sem tentar medir a distância que dele me separa, digo com meus botões: chegarei porque quero. Tenho confiança nos espíritos bons, que me dizem que espere. Na terra jamais duvidei do sucesso, quando fazia o mal. Como poderei duvidar quando hoje quero fazer o bem? Ele está confiante na ajuda espiritual, né, que está envolvendo ele. Seguramente ele se sente mais forte porque está amparado, né, não que ele tem menos dor. E como ele falou que ele tinha toda a força dele para fazer o mal, agora ele tem que usar essa mesma força também para fazer o bem, né, para poder fazer bem a ele mesmo, né, recomeçando aí. Pode continuar. Obrigado, irmão, por tua caridade, por tuas boas preces, por teus ensinamentos, pois deles tiro minha força e sinto crescer o meu arrependimento. Se o arrependimento duplica o sofrimento, sei que esse tratamento não durará mais do que um tempo,
que a felicidade me espera após a depuração. Quero então sofrer muito, para merecer ser feliz mais rapidamente. Dessa felicidade que gozam os espíritos radiantes que vejo perto de ti. Então ele está contando com a caridade, né, das preces daquelas pessoas que estavam ali, somente do médium, e dessas preces, desse apoio, ele tira a força dele. E agora é que o arrependimento está chegando, porque uma coisa é o espírito verificar o mal que fez e achar que é fruto da sua imperfeição, todo mundo é imperfeito, todo mundo erra. Essa conversa não funciona nas questões da alma. Se todo mundo erra, cada um vai responder a seu turno pela dor conforme a maturidade que tem, né? E quem tem mais conhecimento sofre mais, né? No caso dele, ele não tinha talvez tanto conhecimento espiritual, mas ele tinha instrução, ele não era uma pessoa ignorante, ele era uma pessoa instruída, então ele sofre muito, né? E acredita que a felicidade vai chegar para ele, né? Aí ele conclui dizendo: até breve, irmão, pois vejo que tens outro espírito sofredor para consolar e fortalecer em seu arrependimento. Pensa em mim. Em tua prece da noite estarei junto de ti. Só voltando aqui na explicação, o arrependimento não é um sentimento fácil do outro lado. Por isso que Jesus pede para reconciliar aqui. Que o arrependimento, ele não é um sentimento fácil. E o arrependimento não é a pessoa falar assim, eu errei só. Não é isso. É reconhecer realmente que errou e, como ele está fazendo aqui, traçar um plano de modificação, né? Na Terra, né, tem uma frase que eu li há um tempo atrás que diz assim: o arrependido não é aquele que chora, mas é aquele que muda. Ou seja, se está arrependido, muda mesmo. Se não está arrependido, não muda. Então, a mudança vem do arrependimento. Quando o arrependimento sincero acontece, então o espírito muda, ele se transforma. Ele muda, se transforma numa outra pessoa. Só que não é fácil se arrepender do outro lado. A dor não é suficiente. Ela pode ser multiplicada por séculos, até que o espírito consiga entender aceitar que ele errou mesmo e admitir esse erro, que mesmo vendo as evidências, muitas vezes ele nega para ele mesmo, conta desculpas, só que aí fica no ciclo do sofrimento e da dor. É um exemplo para a gente exemplificar aí bem interessante, quando nos livros de André Luiz, né, quando as equipes de socorro vão para aquelas regiões que eles chamam lá de aquelas regiões mais trevosas, né, e eles jogam aquelas redes, né, e a gente vê os espíritos ali na lama, numa situação assim extremamente difícil, mas ainda estão sofrendo, né, é nítido isso, mas ainda não gerou o arrependimento, né, consegue segurar ali as redes, né, todo aquele amparo, só aqueles realmente que já se arrependeram, né? Então, apesar de terem a dor, ainda não gerou todo o processo de arrependimento, né? Isso mostra a dificuldade. O espírito ainda faz a opção de ficar ali, né? Mesmo no sofrimento atroz, terrível ali. Então, realmente, não é uma coisa simples. Bom, agora vamos ver as considerações gerais. As considerações gerais são sempre importantes, porque nos dá um apanhado ali, mais amplo, né? De tudo que foi falado, e sempre o espírito ali da equipe vai nos dar essa percepção, né? Então eu vou começar a ler, depois eu vou passar para o Davi. Vamos lá. Considerações gerais. É evidente que esse espírito está no bom caminho. Há nele uma luta de bom augúrio, pois só pede para ser esclarecido. Então a gente viu que, apesar de tudo, ele tem um remorso, ele está passando dificuldade, mas ele está no bom caminho. Já reconhece, pelo menos, que ele, né, pede prece, quer mudar. Ele falou assim que a mesma força que eu usei para o mal, eu posso usar para o bem. Tudo isso aí, a gente está percebendo isso aí. Claro que tem muito caminho para ele percorrer, mas já é importante. Enquanto que outros espíritos nós já vimos aqui, demora mais para arrepender, a revolta muito grande, né? Pelo menos ele está no caminho, a gente percebe. Entretanto, né, suas ideias se ressentem de certos preconceitos. Como muita gente que neles imaginam encontrar uma desculpa, ele se prende à sociedade. Né? Então ele vai ter que ainda ele está de uma certa forma ainda, né, como diz, culpando alguém. Então ainda o arrependimento não é total, ainda não chegou nele pessoalmente, né? Mas o que é que torna a má sociedade, senão as pessoas viciosas? Sem dúvida, a sociedade deixa muito a desejar no que diz respeito às instituições, mas desde que nela se encontrem criaturas honestas, cumpridoras de seus deveres, todos poderiam fazer o mesmo, já que ela não força ninguém a fazer o mal.
Então, isso é um debate interessante aí. Até a gente fala muito no espiritismo nisso, né? Então, quer dizer, a sociedade corrompe o ser humano? Né? Então, quem é culpado? A sociedade ou o ser humano dentro daquela própria sociedade? Então, tem que tomar cuidado com essas justificativas, porque muitas vezes não é reais. Quando você desencarna, você vai ter um encontro com você mesmo, e aí não tem como você negar. Tudo bem, você pode ter nascido numa situação ali difícil, você vai ter que lutar mais para poder ali lidar melhor com a vida. Mas você nunca pode justificar que aquela situação te fez você errar. Seria mais ou menos isso, Davi? O mal ele não é coletivo, ele é individual, de expressão coletiva. Então, se muita gente faz o mal, você tem um mal coletivo. Mas as responsabilidades são individuais, porque a criatura tem a opção de fazer o bem ou fazer o mal. Então, quando falamos sociedade, dá a impressão que a sociedade é uma entidade separada do ser humano. Quem forma a sociedade? O ser humano. Quando o homem for melhor, a sociedade como um todo, né, o conjunto da humanidade será melhor. As instituições serão melhores. Se tem instituições corrompidas, é porque são os homens que as corrompem, né? Não são. Então, é a mudança, né, que muda, que transforma a criatura, não a sociedade. E aí, uma justificativa, a gente fala assim, o sistema, mas o sistema é só nosso. É nós que estamos dentro do sistema, então não pode culpar. Quando você culpa o sistema, parece que é algo fora do ser humano. O sistema somos nós mesmos, nós fazemos parte do sistema e nós podemos melhorar esse sistema ou corromper ele, né? Então, são jargões, né, como ele diz aqui, preconceito que a gente vai criando ali em relação a isso, né? Aí, continuando, era a sociedade que obrigava Lu Henri a abandonar aquela mulher e seu filho? Então, ele teria escolha de continuar. Não foi a sociedade, foi a opção própria dele. Sei lá, né? Agora a gente não pode julgar também o espírito, né? A condição, porque ele abandonou, porque ele se tornou assim. A gente não tem toda a história desse espírito, né? Então, por exemplo, a gente fala assim, né? Um exemplo, né? Estou falando só um exemplo. Então, uma pessoa que abandona a vida vai virar um mendigo e tal, né? Tudo bem, ela passou por algum problema, né? Isso vai ser levado em conta, o que ela criou uma desilusão. Mas essa desilusão foi íntima, né? Então, não foi simplesmente ele abandonou porque ele é uma causa própria, né? Primeiramente. Pode ter tido algum problema, né? Então, era a sociedade que obrigava Lu Henri a abandonar aquela mulher e seu filho? Não, foi uma opção dele. Ele poderia ter continuado vivendo ali. Quantas pessoas que não continuaram vivendo e até hoje não continuam vivendo cuidando dos seus familiares, né? Se não reconheceu por que perdeu de vista sem se inquietar com sua existência? Foram os preconceitos sociais que o impediram de dar seu nome àquela mulher? Né? Uma opção dele também. Não, porque tinha como móvel apenas suas paixões. Era a instrução que lhe faltava? Não, também, olha só. Pois pertencia à classe alta. Até conhecimento ele tinha, ele sabia das leis, dos valores, né? Não era nem ignorante nesse ponto. Às vezes a gente pode até justificar, né? A pessoa tem ali uma ignorância, mesmo assim é justificável. Mas, né, ele, no caso dele, é pior ainda, porque ele já tinha um pouco mais, já estudou, né? Tinha condição ali de entender um pouco mais as coisas, né? Vou terminar aqui, Davi. A sociedade não é culpada para com ele. Ele nada lhe recusou, já que em tudo favorecera. Pelo contrário, favoreceu ele, dando uma posição social, dando uma profissão, né? Então ele tinha boas condições ali. Ele, pois, é que foi culpado para com a sociedade, não o contrário, né? Olha que interessante. Porque agiu livremente, voluntariamente e com conhecimento de causa. Quem lançou seu filho no caminho dos excessos? O acaso? Não. A providência, a fim de que o remorso, que mais tarde experimentaria, servisse ao seu adiantamento. Então, por mais que a gente tenta achar essas desculpas, né, a gente nunca vai ter a razão ali necessária para poder culpar, no caso, a sociedade, ou outra pessoa também, por aquilo que nós agimos, né, fizemos. Olha essa palavra, ele agiu livremente. É o livre-arbítrio que nós temos, é uma ferramenta que nós temos, mas também que pode ser uma faca de dois gumes aí, com certeza. Seguindo aqui, então. A verdadeira chaga da sociedade, a causa primeira de todas as desordens, é a incredulidade. Ou seja, a pessoa não acredita que ela vai responder por aquilo. Muitas vezes os próprios espíritos dizem isso para a gente, né? As pessoas, elas não acreditam no que elas estão ouvindo, porque se acreditassem, elas não se dariam a determinados comportamentos, sabe? A pessoa não acredita, ela acha que ela vai sair impune
Isso eu estou falando assim, moralmente, né? Porque é lógico que uma pessoa pode passar desapercebido no mal que está praticando, mas ela vai enfrentar isso lá na frente, não tem jeito, ela vai encontrar a consciência, ela vai encontrar com ela mesma, né? Então essa incredulidade faz com que a pessoa acredite que ela está impune, que ela não vai responder por aquilo, né? Pelo mal que ela está fazendo. Que ela pode continuar praticando o que ela está praticando e ela não vai ter que responder por nada, né? Não acredita, não sabe, não percebe, né? Quando, no caso da questão social, ele era conhecedor das leis, então ele sabia que estava errado, né? Espiritualmente falando, a espiritualidade lamenta a gente, porque eles sabem que a qualquer momento a gente vai trombar com os efeitos daquilo que a gente está criando, né? A negação do princípio espiritual, a crença no nada e depois da morte, as ideias materialistas, numa palavra, altamente preconizadas por homens influentes, infiltram-se na juventude, que a suga, por assim dizer, com o leite. O homem que só acredita no presente quer gozar a qualquer preço e é consequente consigo mesmo, pois nada espera além da tumba. Como não espera nada, nada teme. Esse é o problema, né? A pessoa acha que não vai ter consequência, então ela não teme nada, ela continua praticando aqueles erros, aqueles enganos. No caso aqui de não acreditar na vida depois da morte, não acreditar em nada, né? Naturalmente, isso ajuda, mas não é só isso a questão, porque todo mundo sabe que está certo ou está errado, mesmo não acreditando na vida após a morte, né? Então, aí ele continua dizendo aqui, ó, se Louis Henry tivesse tido fé em sua alma e no futuro, teria compreendido que a vida corporal é fugidia e precária, e dela não teria feito o seu único objetivo, sabendo que nada do que aqui se adquire é perdido, ter-se-ia preocupado com a sua sorte futura, ao passo que agiu como alguém que dissipa o capital e joga sua última carta. Então, né, se ele tivesse fé, se ele acreditasse realmente na vida espiritual, né, se ele acreditasse que ele realmente tem uma alma, né, ele teria compreendido e ele teria vivido uma vida diferente da vida que ele viveu, né? Agora, ele simplesmente não prestou atenção nisso, não quis saber, e agora está colhendo no mundo espiritual, né, e também nas vidas futuras vai colher aí o fruto da sua dificuldade, né? Só peço desculpa pro pessoal aí, o Levi chegou aqui, e aí eu tive que abrir o portão, ele estava conversando comigo, então, mas tá tudo certo. Quando você parou, Davi? Tá sem som. Agora é quantas desordens, quantas misérias. Quantas desordens, quantas misérias, quantos crimes tem sua fonte nesta maneira de encarar a vida? Quais os primeiros culpados? Os que a origem em dogma, né, em verdades inquestionáveis, em crenças, zombando e tratando como loucos que acreditam que nem tudo está na matéria e no mundo visível? Louis Henry não foi bastante forte para resistir a essa corrente de ideias. Sucumbiu, vítima de suas paixões, que encontrava uma justificação no materialismo, ao passo que uma fé sólida e raciocinada lhe teria posto um freio mais poderoso que todas as leis repressivas, incapazes de alcançar todas as ações más. O Espiritismo dá essa fé, razão porque opera tão numerosas transformações morais. Então, olha só, quando você consegue entender, né, por exemplo, as leis que nos dominam, no caso nós espíritas, temos uma percepção maior das causas, né, dos efeitos da vida, a gente usando isso, a gente tem condição ali de realmente nos colocar uma defesa, né? Acaba sendo uma defesa. Quando a gente perde isso e justifica, né, no materialismo, a tendência para errar é muito maior, né? Então ele fala, o Espiritismo dá essa fé raciocinada para você pensar, refletir realmente porque você está fazendo aquilo, né? Porque opera tão numerosas transformações morais. As 3 últimas comunicações confirmam a primeira, obtida por outro médium. Evidentemente, o cerne do pensamento é o mesmo. Aí se nota o progresso operado nesse espírito. E nela podemos colher mais um ensinamento. Na primeira, fazendo a confissão de suas faltas. Olha só, ainda não há arrependimento sério, mas nem resolução tomada. Quase protesta por ter sido evocado. Bravo, né? Olha só. Na primeira, ou seja, ele faz a confissão. Não tem arrependimento, estava bravo ainda, né? Na segunda diz,
Como sofro desde que fui evocado por vosso presidente. Olha que interessante. Essas palavras justificariam o dito de certas pessoas que pretendem que os mortos são perturbados quando os seus evoca. Ele está tentando achar um culpado. Não, estou sofrendo agora porque vocês estão me evocando, né? Vocês estão fazendo eu relembrar aquilo que eu não quero, né? Aí ele fala, não, certamente. Primeiro, porque só vem quando lhes convém. Em segundo lugar, porque em sua maioria testemunham satisfação por serem chamados quando são por um sentimento simpático e benevolente. Certos culpados só vêm a repugnância e, nesse caso, não são constrangidos pela evocação, mas por espíritos superiores, tendo visto o seu adiantamento. É difícil, né, para o espírito ser ali, de uma certa forma, desnudado, né? Claro que os espíritos superiores, né, a equipe vai julgar, mas é difícil isso, né? Sua repugnância é do criminoso conduzido a um tribunal, né? Ele não quer ser condenado, né, de uma certa forma. A evocação dos espíritos culpados tendo como objetivo e resultado a sua melhora, a contrariedade momentânea que lhes causa é vantajosa para eles, porquanto, ao excitá-los ao arrependimento, abreviam os sofrimentos que suportam no mundo dos espíritos. Seria então mais caridoso deixá-lo apodrecer na abjeção em que se acham, do que dali os tirar? O sofrimento que disso resulta é semelhante ao que o médico faz passar o doente para o curar. Tirai da lama um homem embrutecido, ele protestará. Dá-se o mesmo com os espíritos. Então, por mais que seja doído para o espírito, estar ali, né, e ter que reconhecer tudo isso, é uma ajuda, sim, impressionante. Né? Imagina só, ele fala, o médico, para você passar por um processo de cura, você vai sofrer também, né? Então, para o espírito é uma ajuda fundamental. Com certeza ali vai ter uma mudança de rumo para ele, né? Como teve aqui, praticamente, nesse caso. Dá para finalizar, né, Davi? Tem mais uma partinha aqui. Nas comunicações desse espírito encontra-se um pensamento análogo ao que exprimia Latour sobre o sofrimento causado pelo arrependimento. Explicamos a causa desse sentimento na Revista Espírita de novembro de 1864. É o mesmo que levou este a dizer: sofro desde que fui evocado, e o remorso me persegue. Sofro muito. É, pois, o remorso que o faz sofrer, mas é esse remorso que o deve salvar. Foi a evocação que o provocou. Mas ele acrescenta essas palavras notáveis: compreendo a necessidade de sofrer, compreendo que a impureza só se torna pura depois de transformada ao contato com o fogo. Mais adiante, se o arrependimento duplica o sofrimento, sei que esse sofrimento apenas durará um tempo, que a felicidade me aguarda após a depuração. Essa certeza o faz dizer: quero sofrer muito, para mais depressa ser feliz. Depois disto, é que é de admirar que um espírito escolha terríveis provações em nova existência. Não está no caso de um doente que se resigna a uma operação dolorosa para ficar bom, ou no de um homem que se expõe a todos os perigos, que suporta todas as misérias, todas as fadigas, privações, com vistas a adquirir a fortuna ou a glória? Nada há, pois, de irracional no princípio da livre escolha das provas da vida. Para aproveitá-la, a condição não é recuar. Ora, é recuar, não a suportar com coragem e resignação. Então ele está dizendo assim, que ele escolheu sofrer, mas no sofrimento é que ele vai se depurar, porque ele sabe que é um sofrimento consequência, né? Por isso que muitas vezes fala assim, mas será que a gente pede determinada prova em tal existência? Pede porque sabe que aquilo ali vai libertar a gente definitivamente, né? Qual será a sorte de Louis Henri numa nova existência? Como expiou cruelmente suas faltas em sua última existência, e no estado de espírito é sincero o seu arrependimento, sérias as suas boas resoluções. É provável que seja posto em condições de reparar os erros, fazendo bem. Mas como pagou sua dívida de sofrimentos corporais, não terá mais de passar pelas mesmas vicissitudes. É o que lhe auguramos, por isso oramos por ele. Então ele faz aqui uma suposição, né? Como é que será a próxima vida dele, embora só Deus o saiba, né? Ele sofreu muito na atual reencarnação fisicamente, né? E o arrependimento dele tá entrando num quadro de ser sincero. Então, se ele vai tomar boas resoluções, se ele fizer o bem, então ele vai voltar então para uma vida também para fazer isso aqui na Terra, para resolver e reparar o mal que ele fez, porque primeiro é o arrependimento, segundo o livro Céu e Inferno, depois a expiação,
foi o que ele fez na última vida, depois a reparação, que é devolver em bem o mal que se fez. Sim. É isso aí, Davi, muito bom. Mais uma história para a gente pensar, refletir e trazer para a nossa vida, né? O mais importante é isso. Essas histórias nos dão a oportunidade de reflexionar sobre a nossa própria existência. Também aí, de uma certa forma, cometemos os nossos erros, temos a dificuldade de entender ali as leis divinas, também temos remorso, também somos rebeldes, né? Mas também temos, a doutrina nos ensina que temos capacidade também de corrigir isso. Acho que isso é fundamental e nos dá esperança. Uma coisa que o Espiritismo nos dá é esperança. Então, que possamos realmente ter essa esperança no nosso dia a dia. Agradecemos a todos, boa noite, e Davi vai fazer a prece então, filho. Vamos agradecer a Jesus a oportunidade desta noite, deste pequeno estudo que nos leva a refletir um pouco sobre a necessidade das nossas mudanças, tendo em vista o enfrentamento muitas vezes doloroso que nos aguarda pela frente. Agradecemos, Senhor, as bênçãos que temos recebido, as oportunidades de trabalho e te pedimos que fique conosco, com todos aqueles que estão reunidos nesta noite, neste canal. Fica conosco, mestre querido, hoje, agora e sempre. Assim seja.